Oi, pessoal, tudo bem? Aqui eu de volta, professor Windes Ferreira, PhD, no canal Educação Inclusiva. E o tema de hoje é um tema muito importante, junto com todos os outros que eu já abordei até o momento aqui no canal, porque ele te dá fundamentos do que vai ser ou do que seja a sua prática de ensino inclusiva, ou a cultura inclusiva na escola, ou a política de inclusão da escola. Então, esse vídeo hoje é sobre acessibilidade curricular. Só que eu vou fazer alguns vídeos para que você possa refletir sobre esses conhecimentos, para alguns de vocês certamente novo, para outros não, mas que são conhecimentos valiosos que vão gradualmente modificando a sua compreensão a respeito do que seja educação inclusiva e principalmente o fato de que educação inclusiva não é educação especial, ok? Bom, então o tema de hoje é acessibilidade curricular. Vamos começar a nossa conversa conhecendo ou resgatando exatamente a Lei Brasileira da Inclusão. O que ela diz? É lá no capítulo 1, artigo 53. Ela diz o seguinte: que a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer os seus direitos de cidadania e de participação social. O que a gente deve destacar aqui? Bom, primeiro que é um direito, é óbvio, da pessoa com deficiência, qualquer que seja a sua deficiência. Por que existe uma ênfase na mobilidade reduzida? Porque a acessibilidade, como você sabe, em termos gerais, ela está muito vinculada a mudanças estruturais nas edificações, ou seja, rampas de acesso, ok? Se não tem acesso físico, é muito complicado a pessoa ter acesso a qualquer outro tipo de demanda que ela eventualmente venha a ter. Bom, o artigo 55 da Lei Brasileira de Inclusão, ele continua e ele dá algumas especificações. Ele diz assim: a concepção e a implantação dos projetos, portanto, para assegurar a acessibilidade como um direito, eles têm que observar o quê? O meio físico, o transporte, a informação e comunicação, os sistemas e tecnologias de informação e comunicação, e também outros serviços, equipamentos ou meios e instalações que são abertos ao público, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado ou de uso coletivo. Você sabe, tanto quanto eu, que esse processo de mudança das estruturas e dos procedimentos nas organizações, instituições, empresas, é muito complexo. Então, gradualmente, a gente vai encontrando essas modificações. E já já eu vou contar uma experiência minha. Bom, isso deve acontecer o quê? Tanto na zona urbana quanto na zona rural. Ou seja, ninguém pode não ter acesso ao meio físico, de transporte, informação, comunicação, e por aí vai. E tudo isso deve, segundo a LBI, atender ao princípio do desenho universal e ter como referência as normas de acessibilidade. Então, o que significa o desenho universal? Significa que sempre o que quer que seja feito vai ter como regra um caráter geral de atender a qualquer pessoa, não somente as pessoas com deficiência. Eu mesma tenho um problema nos joelhos, eu tive ruptura de meniscos nos dois joelhos, com o lado direito mais prejudicado, com um pouco de artrose, e obviamente que a minha preferência é rampa, sem sombra de dúvida. Não importa onde que eu esteja ou se eu vou ter que andar mais, eu vou usar a rampa. Aqui em casa, eu tenho uma escada.
Então, o que que acontece? A escada, ela tinha um corrimão que é possível de segurar só do lado direito. Na parede, onde não tinha corrimão, eu tive que colocar 2 corrimãos para poder me apoiar, porque, obviamente, subir e descer machuca meu joelho. Então, eu preciso do apoio dos braços, ok? O que que eu ia contar para vocês, né? Aconteceu recentemente. Eu fiz uma viagem para o interior aqui de São Paulo e com a minha mãe, que tem 95 anos e é uma pessoa com múltiplas deficiências hoje. Ela enxerga pouco, ouve pouco e tem um problema severo de marcha por causa de artrose. Então, ela anda muito devagarinho com o apoio da bengala. E qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei nesse restaurante? A gente parou depois de 1h30 de viagem para fazer uso do sanitário. E o que que acontece? Tadá! Tinha uma plataforma de acessibilidade física que nos levou do lugar onde nós estávamos, que é o plano do estacionamento, para o lugar onde está a entrada desse restaurante de estrada, porque ele só tinha escada. E quando eu estive lá, há mais ou menos 1 ano atrás, eu fui falar com o gerente, como eu sempre faço em qualquer lugar onde eu vá. E eu digo: olha, vocês estão violando a Lei Brasileira da Inclusão. Aqui vocês deveriam ter uma rampa de acesso ou uma plataforma de acesso para as pessoas que têm problema de mobilidade física. Então, não é possível que uma organização como essa, do tamanho desse restaurante, que eles são geralmente muito caros aqui no estado de São Paulo, não tenha. E depois de 1 ano, o que que eu encontro? Olha que legal, eu encontro exatamente a rampa que eu queria. Ela estava com um probleminha no botão, e aí um rapaz que estava passando com uma senhora e uma criança me ajudou. Então, foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Fui falar com o gerente e disse: olha, eu provavelmente fui uma das pessoas que reclamou aqui porque vocês não tinham uma acessibilidade apropriada e agora eu vim dizer para o senhor que eu estou muito feliz que vocês cumpriram a lei. Parabéns. E pronto, fui embora. Bom, voltando aqui para a Lei Brasileira da Inclusão. Então, eles mencionam o que é o desenho universal. Então, eles dizem no parágrafo 1 desse artigo 55 que o desenho universal sempre vai ser adotado como regra geral. E no parágrafo 2 ele diz isso. Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, por exemplo, por conta de espaço, não tem espaço suficiente para ser possível uma adaptação, deve ser adotada uma adaptação razoável. Então, olha, a gente tem que entender o que que é adaptação razoável. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, pouquíssimo se fala sobre esse conceito tão fundamental que está lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no artigo 2º, onde eles apresentam os propósitos da convenção, tá? Então, adaptação razoável significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, o que seria uma adaptação razoável? Não é possível colocar uma rampa para, por exemplo, entrar num restaurante como esse, que era possível, porque lá o espaço é muito amplo, mas eles optaram por colocar uma plataforma, mas com um erro, porque a plataforma ela está na saída do restaurante, onde as pessoas pagam para sair, ao invés de estar na entrada, onde está a vaga para a pessoa com deficiência, onde está o sanitário. Então, você veja, eles deveriam ter feito o quê? 2 plataformas, e não apenas uma.
ou uma rampa e uma plataforma. E a rampa tem que ter especificações que seguem uma normatização, né? Bem, e o desenho universal? Significa uma concepção de produtos, de ambientes, de programas e serviços que serão usados pelas pessoas com deficiência sempre que necessário. E também por todas as pessoas, sem a necessidade de fazer nenhum tipo de adaptação, como é o caso, por exemplo, de uma rampa, ou ter um projeto específico para resolver aquilo. O desenho universal, ele não exclui ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência sempre que necessário. Então, vamos pensar numa situação interessante. Um desenho universal para um cinema. É possível? Vocês acham? Se se você pensar que você vai ter pessoas que são diagnosticadas com autismo, TEA, você acha que é possível? Eu acredito que seja difícil. Por quê? Porque essas pessoas elas têm não todas, mas algumas têm, ou a maioria talvez tenha uma sensibilidade auditiva para sons altos muito grande. Então, como que fica para as outras pessoas? Então, tem que ter, por exemplo, um ajustamento razoável, uma adaptação razoável, já que não é possível um desenho universal, seria o quê? Entregar às pessoas que são diagnosticadas como autistas um fone de ouvido que possa regular o som. Vocês perceberam? Resolveu o problema. Todos podem conviver no mesmo espaço físico de uma maneira inclusiva, sem discriminar ninguém, sem que ninguém fique de fora. Mas o que acontece hoje? Eu já vi várias vezes, são sessões de cinema para as pessoas diagnosticadas com autismo. Vocês veem. Então, o que é isso? Bom, tudo bem, é um benefício, elas têm acesso a um serviço. No entanto, elas são excluídas do contexto regular da vida, né? Porque o ideal seria que todos nós pudéssemos conviver em qualquer ambiente e espaço. Bom, vocês percebem que tudo isso tem a ver com um modo de pensar. Então, se você tem, por exemplo, um aluno ou uma aluna que foi diagnosticado com TEA, você pode pensar nisso. Como isso, a sala, naquele ano, é uma sala barulhenta, né? As crianças gostam de falar, o que é ótimo, não é um problema. O que você pode pensar? Ah, vamos usar um fone de ouvido de forma que o som desse barulho seja abafado e ela possa participar. Você pode pensar numa alternativa de gravar alguns elementos que são chaves para que essas pessoas possam ter acesso às informações ao mesmo tempo que os seus colegas, ou ter escrito o texto do que você vai falar. Enfim, isso é adaptação razoável. Então, isso é ajustamento razoável, reasonable adjustment, mas que foi traduzido para o brasileiro, para o português brasileiro, como adaptação razoável. O que significa, então, acessibilidade curricular? Acessibilidade curricular significa o direito que a criança, o jovem e o adulto têm de ter acesso ao currículo em condições de igualdade, ou seja, o mesmo currículo que os seus colegas. Não é uma adaptação curricular sobre a qual a gente está falando, é sobre acesso ao currículo regular. E aí, o que vai acontecer? A gente vai pensar em estratégias para favorecer esse acesso ao currículo. E lembrando aqui, eu já falei disso em outros vídeos, que currículo é tudo o que acontece dentro da sala de aula. Não é apenas conteúdo curricular formal da disciplina matemática ou história, ok? Bom, eu interrompo o vídeo por aqui, espero que tenha sido útil para você. Se você tiver um tempinho, vai lá na Lei Brasileira de Inclusão
e leia, para que você possa compreender com um pouco mais de detalhes o conteúdo desses artigos, ok? Um beijo no coração, Om Shanti, e até o próximo vídeo